E o Grêmio nos faz voltar aos cálculos, né? Voltar a pegar nossas calculadoras, porque estamos já querendo entrar para uma reta final de Série B e o que parecia ser uma tranquilidade sem fim, né? Um duelo contra o Cruzeiro para ver quem seria o campeão, na verdade acabou se revelando vai acabar se revelando, né, um final de campeonato bem mais dramático do que a gente esperava. Eu ainda tenho esperança que o Grêmio não torne a coisa tão dramática a ponto de a gente depender da última rodada e brigar contra outro time para ver quem vai ficar em quarto ou quinto. Eu ainda tenho essa esperança que o Grêmio consiga até ficar em segundo ou pelo menos terceiro. Eu apostaria que o Grêmio fica em terceiro, né? Mas isso são outros 500. Mas a realidade é que o que parecia ser uma mera formalidade, essa reta final, agora se tornam jogos difíceis e o Grêmio tem que focar na tabela. Eu tô aqui com os 12 jogos que faltam para o Grêmio nessa Série B e mais do que isso, eu tô aqui com algumas projeções, estou com 2 monitores na minha frente e mais um papel anotado aqui com as projeções do que é preciso que o Grêmio faça para se garantir entre os 4 da Série B. Aqui numa tela eu não vou conseguir mostrar, até tentei, fiz um teste aqui antes, vai ficar muito ruim, é melhor acessar meu Instagram, quem quiser ver, eu até vou deixar o link aqui direto desse post. Eu fiz lá no começo do campeonato, o Grêmio tinha um jogo só, eu acho que aquele empate com a... Peraí só um pouquinho. Aquele empate com a Ponte Preta, né? O Grêmio tinha um jogo e um ponto, e eu fiz essa projeção onde eu peguei todos os campeonatos da Série B por pontos corridos, né? Começou em 2009 esse formato, com esse número de times e tudo mais, até 2021. Eu fiz um levantamento de todos os G4s da Série B e com quantos pontos o quarto colocado acabou o campeonato. Daí aqui falando rapidamente, 2009 Atlético Goianiense 65, 2010 América Mineiro 63. Eu vou só falar o ano e os pontos, tá? 2011 61, 2012 71, 2013 60, 2014 62, 15 65, 16 63, 17 64, 18 60, 2019 62, 2020 61, 2021 64. Eu fiz essa projeção, essa análise, porque muita gente projetava 62 pontos para o Grêmio subir. E eu, baseado nessa minha pequena busca aí, né, pelos últimos anos, me dei conta de que assim, 62 de fato é muito provável que suba. Mas o número mágico que eu desenhei naquela ocasião foi 64. 64 teve 2, 3 anos ali que talvez o cara se complicasse, mas anos mais atípicos. É muito provável que com 64 o time suba e era esse o número mágico que eu desenhei lá no começo do ano, né? Aí tem muita gente falando em 60, que é arriscado, tá? E 62 eu já acho que, embora não seja um número mágico, tá bem encaminhado. Baseado no 64, que é o número mágico que eu desenhei, o Grêmio precisa hoje de 20 pontos para chegar a esse número mágico. E o que são 20 pontos? São 6 vitórias, né? Ou seja, ganhar a metade desses 12 jogos, 6 vitórias e uns 2 empatezinhos ali nos outros 6 jogos, perdendo apenas 4. É uma campanha possível, factível, mas não é fácil, sobretudo analisando esse rendimento do Grêmio contra o Ituano e de alguns jogos aí que a gente vê o Grêmio patinando. Então, chega a ser quase assustador. Fazendo um contraponto, até vou olhar aqui na outra monitor para não falar besteira, mas fazendo um contraponto com o que eu levantei do número mágico, o Juliano Brito, que é da Copeiro TV, eu falei brevemente sobre isso no meu Twitter, né? Tá aqui o Juliano tá aqui. Ele fala em 57 pontos para subir.
muito melhor do que o 64, né, que eu desenhei lá atrás. E por que ele fala em 57? Ele fala baseado no aproveitamento deste momento do quinto colocado, que é o Londrina. O Londrina hoje, ele tem, e é interessante porque a visão dele não é a partir do quarto, é a partir do quinto. A gente olha para o quinto e faz todo sentido, a gente olha para o quinto e fala, olha, qual é o aproveitamento desse cara aqui? Para subir tem que ser melhor do que esse cara, né? Automaticamente o time fica em quarto. E hoje o aproveitamento do Londrina é de 48, não sei quanto por cento. Ou seja, 57 pontos é 50% de aproveitamento. Se o Grêmio chegar a 50% de aproveitamento, em tese sobe, porque supera o Londrina, mas percebam que é uma margem muito pequena. Se o Londrina ganha 3 seguidas, o aproveitamento do Londrina já vai a 50 e poucos, entende? E aí já muda esse cálculo, porque é um recorte de hoje, é um recorte do aproveitamento do quinto colocado hoje. Então, 57 dá para subir nessa tese, aí, nessa projeção do Juliano, mas é arriscado. Só que 57 pontos para o Grêmio chegar é outra vida, é outra vida. O Grêmio teria que fazer 4 vitórias e acho que um empate. Daí, né, 4 vitórias em 12 jogos, vai fazer até mais de um empate provavelmente nos outros, né? Então veja, a gente sai de 6 vitórias, que seria o número mágico, para 4 vitórias, já entrando num contexto de análise da nossa Série B 2022 especificamente. Né? Arriscado, muito assim ajustado, né, para de repente conseguir subir com essas 4 vitórias, mas sim, é possível de fato. Então, no frigir dos ovos, o que eu acho que o Grêmio vai acabar precisando mesmo é de umas 5 vitórias. E aí, a depender dos outros adversários ali, do quinto para baixo, entender também quantos empates vão ser necessários. De repente, 5 vitórias mata a charada, pode perder os outros 7 jogos. Não. 5 vitórias e vai precisar de 3 ou 4 empates. Pode ser qualquer um desses cenários, mas eu acho que vai ser por aí, tá? Eu acho que vai ser por aí, ou até 4 vitórias empatando várias das outras partidas, né? Perdendo muito pouco, também pode ser um cenário. Enfim, deu para entender, né? Mais ou menos o mato onde o Grêmio está enfiado é por aí. E para fechar o vídeo, entendendo aí que a gente precisa de 4 a 6 vitórias, vamos arredondar para 5, eu vou ler os 12 times, os 12 jogos que o Grêmio tem pela frente e já vou dar um spoiler aqui, tá? Eu sei que o Grêmio vai ter que ganhar outros jogos que não vão estar inclusos nos que eu vou falar aqui, mas o drama que eu identifiquei nessa tabela, e o drama não é nem da tabela, o drama é do Grêmio, né? O Grêmio é que cria o drama, né? As atuações do Grêmio, a falta de confiança que a gente tem no Grêmio, esse é o drama real. Mas, visto o que a gente tem visto, há sim um pequeno drama nessa reta final, que é o seguinte: sabe aquele jogo assim que, cara, esse jogo a gente vai ganhar, sabe? Sei lá, diz aí um time, o Sampaio Corrêa na Arena. Cara, esse jogo é pra ganhar, sabe? O CRB em casa é pra ganhar. Sabe esse jogo assim que tipo, tá, esse jogo o Grêmio tem que ganhar, não tem conversa? Dos 12 que faltam, eu só identifiquei 3 com esse perfil. E ainda há mais uma ressalva aqui, né? Ituano em casa, por exemplo, era um desses, né? Ainda assim, esses 3 que eu estou classificando como vitórias um pouco mais garantidas, é totalmente entre aspas. O Ituano, ele se aplica nessa mesma categoria e o Grêmio perdeu para o Ituano em casa. Então, até isso não é lá muito garantido. Mas vamos aos jogos. Fora de casa, eu não considero nenhum jogo uma vitória meio garantida ou encaminhada ou muito possível do Grêmio, porque a gente conhece o Grêmio fora de casa, tem só 2 vitórias até hoje no campeonato, então fora de casa, sim, o Grêmio vai ter que buscar vitórias, o Grêmio vai ter que quebrar essa barreira em outras partidas aqui, mas na minha projeção eu não posso contar com isso, entende? É uma projeção um pouco mais pessimista de fato, mas ela é uma projeção também que baseada em fatos que a gente tem acompanhado aí durante o campeonato.
Criciúma fora. É fora, não dá para considerar que o Grêmio ganha. Vila Nova na Arena. Considerei uma das vitórias, né, bem possíveis. Vasco na Arena. E aí começa o bicho a pegar, porque nós estamos falando da Arena do Grêmio, mas adversários que não nos inspiram essa confiança toda no Grêmio para arrancar a vitória, né? Adversários um pouco mais encardidos, né? Como foi o Cruzeiro, por exemplo, que o empate, por exemplo, seria um resultado totalmente razoável de acontecer, até mesmo uma derrota, né? Mas daí já um pouco mais preocupante, porém não dá para cravar a vitória nesses jogos. Então Vasco em casa não entra como mais uma vitória muito possível. Novo Horizontino fora, é fora. Sport em casa, eu considero a mesma coisa que o Vasco. O Sport em casa é um dos grandes da Série B, digamos assim, né? Não dá para cravar, embora é óbvio que eu quero que o Grêmio vença e acho que tem condições para tal. Sampaio Corrêa fora, é fora. CSA em casa, considero mais uma vitória bem possível do Grêmio. Né? Repito, embora o Ituano também fosse, mas vamos lá, né? Alguma coisa a gente tem que considerar aqui. CSA em casa, eu considero. Londrina em Londrina, hein? Jogo encardido, talvez até uma disputa direta aí, porque o Londrina hoje é o 5º colocado e a gente vai para o Paraná pegar os caras. Bahia em casa. É outro jogo, a gente tem muito jogo encardido em casa nesse turno, né? Como eu já falei em outro vídeo. E o Bahia eu considero a mesma coisa do Sport e do Vasco. Então o Bahia, claro que dá para ganhar, claro que tem que ganhar, mas assim, não dá para cravar. Náutico é fora, é nos aflitos, não dá para cravar. Tombense fora na penúltima rodada também. E o Grêmio vai jogar em casa na última rodada e eu considero essa terceira vitória mais provável, que é contra o Brusque na Arena. Então vejam, gente, mesmo num cenário de que 4 vitórias e mais uns 2 empates ali, mesmo neste cenário, não tem favas contadas aqui. E eu fiz essa projeção mais ou menos assim como eu falei agora aqui no Twitter, né? Bem mais resumida, óbvio, né? Porque era no Twitter. E algumas pessoas responderam, eu acho que sobe nos aflitos, mais uma batalha dos aflitos. Aí alguém me falou, eu acho que sobe contra o Bahia na Arena. Cara, eu sei que é possível que aconteça isso que vocês estão falando e eu até torço muito para isso, mas sinceramente, gente, a depender sobretudo da régua do 5º colocado ali, como é que vai estar esse ponto de corte, olha, não é loucura prever que o Grêmio sobe, eu acho que sobe sim, eu ainda acho que sobe, não estou aqui fazendo nenhuma terra arrasada, mas não é loucura prever que o Grêmio suba na última rodada contra o Brusque, na Arena. Não é, assim, pelo menos matematicamente confirmado, não é loucura prever isso. Eu não quero isso, eu quero subir antes, com rodadas de antecedência. Mas, né, analisando aí essa tabela e, sobretudo, cruzando com o desempenho do Grêmio, né, a irregularidade do Grêmio, um time que está entrando em setembro ainda não se achou, não se encontrou, essa é a verdade. A gente olha por um lado a gente olha e pensa, nossa, é tranquilo subir, 4, 5 vitórias, vamos embora. Por outro a gente pensa, quais vão ser essas 4, 5 vitórias? 5, 6 vitórias? Quais? Né? Porque garantir, infelizmente a gente consegue garantir muito pouco desse time do Grêmio. Vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.